Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses e vamos então fazer a leitura do capítulo 1, dos versos 1 ao verso 8. Diz-nos assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra e agora vamos examiná-la, e para isso, ó Deus, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, os teus cuidados conosco, tendo a nossa mente e o coração fitos no Senhor, na tua palavra, Pai. Nos abençoe, portanto, na ministração desta palavra bendita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema central da Epístola aos Colossenses é a suficiência de Cristo para a vida e a salvação. A perigosa heresia que ameaçava se infiltrar na igreja em Colossos precisava ser combatida. Para isso, a melhor arma de que Paulo lança mão é a proclamação da pessoa e da obra de Jesus. Como forma de desautorizar os adeptos do gnosticismo em suas afirmações e em seus falsos ensinamentos, o apóstolo tão somente afirma que Cristo é Senhor Supremo sobre tudo e que nele todas as coisas foram criadas. Assim, a base da proclamação de Paulo está no fato de que Jesus é o cabeça do corpo e de que nele está a plenitude. Ele criou todas as coisas e, portanto, está acima de toda a criação. Esta carta ela é necessária também para os nossos dias, porque também nós enfrentamos o problema com doutrinas estranhas, atingindo a Igreja de Cristo nos nossos dias. Algumas destas heresias, alguns desses erros, algumas dessas questões difíceis, estranhas, que têm atingido a igreja evangélica nos nossos dias, como por exemplo o misticismo, na adoração de anjos, como era feita no tempo de Paulo. Nos dias de hoje há evangélicos, há cristãos que entendem, que têm sido ensinados, levados à adoração dos anjos. O sincretismo religioso, não só no catolicismo, mas também no evangelicalismo dos nossos dias, que é a mistura de práticas de outras religiões na vida e no culto evangélico. O legalismo, que é a interpretação de uma doutrina própria, é alguém inventando uma doutrina, mesmo que tirada das Escrituras, como os fariseus faziam, e eles interpretavam ao seu bel prazer, ao seu próprio gosto, e ainda impunham para o povo essas práticas. Esse legalismo continua nas nossas vidas, nas nossas igrejas, infelizmente, nos dias de hoje. Isso precisa ser identificado e precisa ser repelido. E o ascetismo muito vivo naquela época, o início, lá na época de Paulo, na igreja de Colossos, foi identificado isso, que é a busca da satisfação espiritual, desfazendo-se dos bens materiais e prazeres carnais. Seria o entendimento daquele povo, como o de hoje, seria o resgate da verdade de Deus e do senhorio de Cristo, como que se desfazendo de fato das questões materiais, ignorando o corpo, que é parte inerente da pessoa completa que somos nós. Nós somos espírito e corpo, tudo de uma maneira equivalente.
a pessoa completa, ela é plena com o corpo e com o espírito. Não podemos nos desfazer do corpo, ridicularizar o corpo, e portanto nem os seus sentidos, nem os seus prazeres. Claro que tudo isso deve estar debaixo da santificação, debaixo de uma vida regrada, e debaixo da instrução e da vontade de Deus, como expresso na sua palavra. Mas o ascetismo eliminava, por um lado, o corpo, dizendo já que se a matéria é má, o que importa é o espírito, não é? A matéria é má, a matéria que peca, então nós podemos viver então de qualquer maneira no corpo. Por outro lado, também explicavam, o ascetismo também explica dessa maneira. Então, nos versos 3 e 4, que nós acabamos de ler no texto, eles dizem assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Depois de se apresentar nos 2 primeiros versos, nessa sua saudação, e Paulo dizer que estava com Timóteo, e desejar graça e paz aos irmãos, Paulo diz que sempre ora pelos colossenses e dá graças a Deus por eles. No verso 4, Paulo registra o conteúdo da sua oração e os motivos de gratidão. Ele agradece por 2 realidades na vida daqueles crentes de Colossos. Ele diz que, desde que ouviu falar da fé e do amor que eles tinham para com todos os santos, ele não cessava de orar por eles, mesmo não os conhecendo pessoalmente. Paulo não orava apenas pelos que conhecia, orava por todos os crentes, indistintamente, onde quer que o evangelho tivesse sido pregado. Nós podemos ver esse registro de Paulo, não só quanto aos colossenses, mas ele fala isso aos filipenses, no capítulo 1, verso 3, ele fala isso em relação aos crentes de Éfeso, lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 15, ele fala isso com relação aos romanos, como também aos crentes de Tessalônica. Paulo, portanto, nos ensina aqui, queridos, sobre uma vida de oração. Damos sempre graças a Deus, não uma vez ou outra, mas sempre. Talvez sobre o alvo, também sobre o alvo das nossas orações. Ele ora a Deus Pai, Pai nosso que estás nos céus. Foi assim que Jesus Cristo ensinou os discípulos a orar. Pai nosso que estás nos céus. As nossas orações devem ser dirigidas a Deus, mas não a um Deus qualquer, ao Deus que é Pai, e que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A afirmação de que Cristo é o Filho de Deus, mesma essência do Deus Pai, testifica, portanto, a humanidade e a divindade de Cristo. Esta era também uma das intenções do apóstolo Paulo ao escrever esta carta. Reafirmar, testificar sobre a divindade e a humanidade de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Isso era necessário explicar novamente àqueles crentes de Colossenses que estavam sendo atacados pelos gnósticos, pelos falsos mestres. E um dos ataques principais que esses falsos mestres faziam contra os novos crentes era tentar, de todas as maneiras, desfazer-se da pessoa de Cristo Jesus, dizerem que Cristo não era Deus, ou de que Cristo não era verdadeiramente homem. Então, Paulo, ele, nessa sua introdução, e mesmo quando ele dá graças a Deus pela vida daqueles crentes de Colossos, ele enfatiza a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a dupla natureza de Cristo. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. O apóstolo João faz isso com grande profundidade na sua primeira carta. Primeira carta de João, no capítulo 1, de 1 a 4, ele escreve o seguinte: o que era desde o princípio. Está falando de Cristo. O que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos. Desde o princípio, antes de todas as coisas. E agora vimos com os nossos próprios olhos. Então, enfatizando aí, tanto a divindade de Cristo, quanto a sua humanidade. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida,
e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e lá anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Também, Paulo, portanto, escreve aos judeus e gentios, eles são recém-convertidos e estão sendo, portanto, atacados por aqueles falsos mestres. Por isso essa verdade precisava ser reafirmada. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho unigênito de Deus, perfeitamente homem. Irmãos e irmãs, nesse texto Paulo registra também a essência da vida cristã. O fato que enche de satisfação o coração de Paulo e pelo qual dá graças a Deus, e saber que os colossenses têm duas grandes qualidades cristãs: fé em Cristo e amor ao próximo. O cristão deve ter fé, deve saber no que crê. Paulo fala aqui da fé salvadora. Fé que salva é a que é unicamente em Cristo. Romanos 1,16, Paulo escreve àqueles crentes: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois e também do grego. Salvação, queridos, é sinônimo de resgate, é sinônimo de libertação do pecado, libertação da morte eterna. Salvação é sinônimo de reconciliação com Deus, daquele que estava em inimizade para com Deus. O pastor John MacArthur descreve a fé em 3 esferas. Na esfera mental, ele diz que a mente compreende o Evangelho e a verdade sobre Cristo. Na esfera emocional, a pessoa aceita a veracidade dos fatos com tristeza pelos pecados e alegria pelas misericórdias e graça de Deus. E também volitiva. A esfera volitiva, a esfera da vontade. O pecador submete a sua vontade à de Cristo e confia nele como sendo a única esperança de salvação. Importante também, queridos, nós lembrarmos que a fé verdadeira sempre leva à obediência. A fé verdadeira produz frutos. Fé em Cristo e amor ao próximo. Portanto, devemos também amar as pessoas, amar ao próximo. O amor é a fé em ação. Não é suficiente simplesmente ter fé. Porque pode existir uma doutrina que desconhece a caridade, o amor, e pode haver uma bondade sem amor. Não é suficiente só o amor aos homens, porque sem a base, da verdadeira fé, esse amor pode se transformar em mero sentimentalismo. Portanto, queridos, nós os cristãos, temos pelo menos 2 compromissos. Compromisso com Jesus Cristo, a fé nele, e compromisso com os homens, amor aos homens, amor ao próximo. A fé cristã, portanto, não é só uma convicção da mente, mas também é um derramar do coração. Não é só um pensamento correto, mas também uma conduta de amor. A fé em Cristo e o amor aos homens são os 2 pilares, são 2 dos pilares da vida cristã. Essa fé e esse amor dependem da esperança que se coloca nos céus. Demos uma olhada aqui no versículo 5, não é? Olha lá o que diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, o versículo 4 diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa. Não é interessante nós verificarmos isso? Por causa da esperança que vos está reservada ou preservada nos céus. Para sermos fiéis a Cristo, teremos que dar a Deus a muitas coisas. Para muitos, o caminho do amor pode lhes parecer uma loucura. Algumas perguntas nós precisamos fazer com relação a isso. Por que buscar servir aos outros? Por que perdoar? Por que gastar a vida no serviço altruísta? Por que não aproveitar a vida para prosperar como todo mundo faz?
Por que não deixar o irmão fraco à beira do caminho? Por que não por que não competir numa carreira profissional em que sobrevive o mais forte e capacitado? A resposta é por causa da esperança que está perante nós, que está preservada para nós. É porque nós não somos deste mundo, é porque a nossa pátria é celestial, é porque o nosso tesouro está nos céus. É por conta dessas coisas que nós perdoamos, que nós servimos aos outros, que nós gastamos a nossa vida em favor dos outros. É porque nós não somos daqui. É porque nós não dependemos mais disto ou daquilo, de quem quer que seja. A nossa esperança está em Cristo, está preservada nos céus. Queridos, aqui nós temos, nestas ações de graças de Paulo, nesse início da sua carta, temos aqui um sumário da essência do Evangelho. O que é o Evangelho e o que ele faz? Paulo tem muito a dizer sobre a esperança que os colossenses tinham ouvido e aceitado. Ele, uma vez mais, como aos Coríntios, menciona a fé, o amor e a esperança. Seguindo o que ele expôs aos Coríntios, o amor é o caminho sobremodo excelente. Portanto, queridos, percebamos nesse texto 4 observações que Paulo faz a respeito do amor. Ele fala que o amor é um fruto público, que o amor é um fruto da esperança, que o amor é um fruto do Evangelho e que o amor é um fruto do Espírito Santo. O amor é um fruto público. Veja o versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A primeira observação que Paulo faz nesse texto, então, sobre o amor, é que o amor é um fruto público. Não pode ser mantido em segredo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes, que manifestas para com todos os santos. Os colossenses têm uma reputação por sua fé e amor. Por isso disse que a sua fé, que a fé que eles tinham e o amor que eles demonstravam se tornaram públicos. Eles cumpriram as palavras do Senhor Jesus Cristo, descritas lá em Mateus 5,16, que a tua luz brilhe diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O amor, portanto, não é um assunto privado, secreto. Sempre envolve outras pessoas e por isso se torna público. Queridos, nós somos convocados, chamados, exortados aqui, pelo testemunho desses colossenses, a demonstrarmos amor. Temos coragem de demonstrar amor pelo próximo. Não nos escondamos. Manifestemos o nosso amor. Hajamos com amor. Abençoemos o nosso próximo com demonstrações práticas de amor. O amor é um fruto público. Não é secreto, não é escondido. Temos, portanto, essa coragem de demonstrarmos amor pelo nosso próximo. É um fruto público. Em segundo lugar, ele vai dizer para nós, nos versos 4 e 5, que o amor é um fruto da esperança. Paulo e seus companheiros de missão ouviram falar da fé dos colossenses em Jesus Cristo e do amor que nutriam por todos os santos por causa da esperança que tinham depositado no céu. A conexão que nós temos e vemos aqui nos versos 4 e 5 mostra que a esperança é a causa do amor. Eles têm amor por todos os santos por causa da esperança que tinham da vida eterna com Cristo. A palavra esperança aqui no versículo 5 refere-se ao conteúdo da nossa esperança. Aquela coisa que é esperada, às alegrias reais depositadas para nós no céu. Não se refere a um sentimento de esperança nos nossos corações. Não se refere a um sonho. Não. Mas alguém daí então pode perguntar, como é que uma bênção futura, tão distante, pois no céu, pode causar amor hoje, no presente? A resposta é que a esperança depositada para nós no céu inspira expectativa, confiança e liberdade no presente. A ligação entre a esperança objetiva depositada no céu e o amor ativo pelos santos na terra é o conhecimento particular da esperança que brota
em nossos corações. Veja o que Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 3 a 5. Ele não fala só de esperança, mas ele fala de uma viva esperança, uma esperança real, concreta. Olha o que ele escreve, já no início da sua carta. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A viva esperança é a vida eterna. Esperança aqui é uma certeza e não uma possibilidade, um sonho. Mas por quê? Por que podemos afirmar isso? Porque a palavra de Deus afirma isso. Vejam algumas afirmações, alguns registros da palavra de Deus. Por que nós podemos ter essa esperança? Por que ela é viva? Porque ela procede de Deus. Nos Salmos 43, 5, diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É também um dom da sua graça. Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses assim, no capítulo 2, verso 16. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça. Queridos, a esperança também é definida e confirmada pelas Escrituras, pela própria Bíblia. Veja Romanos 15,4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, a esperança viva, a esperança que temos e que está preservada para nós no céu é uma realidade aceitável. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa esperança, queridos, ela é assegurada também pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, no seu Evangelho, escreve no capítulo 11, nos versos 25 e 26 assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Também, queridos, essa esperança é testificada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, diz assim: o Deus da esperança. Olha só, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Também essa esperança que é viva, que é eterna, que está preservada para nós nos céus, nos defende contra as investidas de Satanás. 1 aos Tessalonicenses 5,8 nos diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Também nos é confirmada por meio de provações. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Também produz alegria. O Salmo 146,5 registra assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. E por último, irá cumprir-se na volta de Cristo. Tito 2,13, Paulo, escrevendo a este servo, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Portanto, a segunda observação que Paulo faz aqui sobre o amor é que é causada pela esperança. É um fruto da esperança. Em terceiro lugar, é um fruto do Evangelho. O amor é um fruto do Evangelho. Veja os versos 5b e 6 do nosso texto no nosso texto de Colossenses 1. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes
e entendestes a graça de Deus na verdade. O Evangelho, queridos, ele cresce e frutifica onde quer que ele seja pregado. Assim como também entre os colossenses. A palavra de Deus não volta vazia. Assim, quando Paulo ouve que há fé e amor florescendo entre os colossenses, ele vê isso não apenas como evidência do poder da esperança, mas também como evidência do poder do Evangelho. O amor é um fruto da esperança e o amor é um fruto do Evangelho. Isso é simples de entender, porque o verso 6 diz que a esperança foi ouvida pela palavra da verdade, o Evangelho. Devemos ter sempre isso em mente, queridos, quando nós compartilhamos o Evangelho. É uma mensagem das promessas de Deus, oferecida para as pessoas que deixarão de esperar nas promessas do mundo e começarão a esperar nas promessas de Deus. Então nós vimos até agora que o amor é um fruto público. Devemos manifestar esse amor, devemos expressar esse amor, manifestar esse amor ao próximo. É um fruto da esperança, um fruto da esperança na vida eterna. É uma viva esperança, ela é real. E é um fruto do Evangelho. Nós conhecemos, sabemos, recebemos a esperança da vida eterna. Recebemos isso nas nossas vidas, essa certeza de que estaremos com Cristo por causa da palavra do Evangelho, da proclamação do Evangelho, do registro e da expressão, proclamação do registro verdadeiro do Evangelho, da proclamação verdadeira do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, Paulo vai dizer para nós aqui nos versos 7 e 8 que a nossa esperança, a viva esperança, é um fruto do Espírito Santo. A nossa certeza da salvação, a certeza da esperança que temos em Cristo Jesus, é um fruto do Espírito. Olha o que nos diz então os versos 7 e 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Eles reconheceram que Epáfras era fiel ministro de Cristo. Eles reconheceram que Epáfras pregou o Evangelho da verdade, pregou todo o Evangelho para eles, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O amor daqueles colossenses pelos santos, pelo próximo, pelas pessoas, não era um amor natural, não era um amor que brotava deles mesmos, da vontade deles, não. Era um amor que vinha, que procedia, que era fruto do Espírito Santo de Deus. É como nos diz Gálatas 5:22, o amor é um fruto do Espírito Santo. É por isso que Paulo agradece a Deus no versículo 3, que ele ouviu falar da fé e do amor daqueles crentes de Colossos. Porque se o amor fosse deles mesmos, o amor fosse natural deles, o amor fosse uma iniciativa deles, então Paulo teria agradecido a eles e não a Deus. Desde que a fé e o amor são obras de Deus, Paulo agradece a Deus. Mas, queridos, então, visto que nós temos esse fundamento nas Escrituras, Paulo aqui, nesta sua introdução ainda desta carta, ele desde já afirma e reafirma algumas doutrinas, porque ele não tem o que dizer se não for de uma forma doutrinária, se não for uma forma que ensine, que edifique. Ele não joga palavras ao vento, ao léu, ele não faz aqui nenhum tipo de elogio à toa àqueles colossenses. Ele de fato reconhece isso, e de fato ele, com essas palavras, ele ainda ensina profundamente quais os significados das atitudes, da vida produtiva daqueles crentes de Colosso. E como eles produziram frutos, nós também podemos produzir. Como que nós podemos frutificar? Como que nós podemos frutificar no amor a Deus, no amor às pessoas? Como que nós podemos fazer isso? Se o nosso objetivo é dar frutos públicos do amor, se nós quisermos viver de uma forma que honre a Deus, de uma forma visível, esse texto vai nos orientar a fazer pelo menos 3 coisas. Primeiro,
Nós devemos dar atenção ao Evangelho. Isto é, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus, especialmente as promessas e as advertências que essa palavra faz. Os versos 5 e 6 nos dizem que nós aprendemos sobre a esperança na palavra da verdade, que é o Evangelho. E o verso 6 repete, ou reafirma, ou confirma, ou testifica o que está sendo dito no verso 5. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Nós precisamos ouvir o Evangelho, e o Evangelho precisa compreender, precisa ser compreendido por nós. Não basta ouvir. Muita gente ouve o Evangelho, mas não crê porque não compreende. E essa compreensão vem por causa da graça de Deus. Portanto, queridos, nós que somos crentes, dia a dia devemos direcionar a nossa atenção, as nossas mentes para a palavra da verdade. A palavra que está preservada, a palavra que foi entregue a nós, a palavra que os apóstolos escreveram, que os profetas escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, devemos direcionar as nossas atenções, colocarmos o nosso coração nessa palavra. Devemos dar atenção ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, vamos produzir frutos do amor. Também devemos estar no Espírito. O texto nos orienta a andarmos no Espírito, a estarmos no Espírito. É o que verso 8 nos diz: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É um amor no Espírito que aqueles colossenses demonstraram. É o amor no Espírito que nós devemos demonstrar. É o Espírito Santo que faz a diferença entre se o Evangelho criará esperança verdadeira em nós, viva em nós, ou não. É o Espírito Santo que faz toda a diferença, queridos. Ele confirma a palavra, ele testifica com os nossos corações que nós somos filhos de Deus. Ele que nos impulsiona, ele que nos santifica, ele que nos dá a fé, ele que nos anima, ele que nos consola, ele que nos fortalece, ele que nos dá amor por Deus, ele que nos dá amor pelo próximo. Paulo descreveu lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 1, verso 5, como é que aqueles crentes de Tessalônica chegou até eles. Ele diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui ele fala de procedimento, aqui ele fala de amor, aqui ele fala da palavra sendo pregada, sendo viva, e que chegou até eles no poder do Espírito Santo de Deus. O resultado disso, queridos, foi que eles tinham muita esperança de que se alegrariam mesmo em muitas aflições. Veja o versículo 6 desse texto de Tessalonicenses. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra no meio de muita tribulação, mas a receberam com alegria do Espírito Santo. Portanto, queridos, nós devemos nos esforçar para abandonar toda a nossa autossuficiência, na medida em que ouvimos a palavra de Deus, e buscar o poder do Espírito Santo. Não para nos dizer coisas que não estão nas Escrituras, mas buscarmos o poder do Espírito Santo para nos fazer sentir, ver, reconhecer e viver a maravilha do que já está registrado nas Escrituras. Pois é para nosso bem, é para bênção para nós, para vivermos na esperança de Cristo hoje. O Salmo 119, 18 já dizia isso: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra, para que eu me regozije nela, para que eu esteja satisfeito nela, pleno nela, para que a esperança da vida eterna cada dia mais esteja viva na minha mente, no meu coração, na nossa mente e no nosso coração. Veja o que Paulo escreveu, e quando orou pelos Efésios, qual foi a sua oração?
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que grande bênção, que grande graça! O fruto do Espírito Santo, o fruto da graça do amor de Deus, a verdade da palavra de Deus, quando é pregada, quando chega até nós. Quais os resultados que ela produz? Quais as consequências que ela produz? Devemos, portanto, estar no Espírito, andar no Espírito. Devemos dar atenção ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Epáfras, ele foi um fiel ministro de Cristo quando ele pregou toda a verdade àqueles crentes de Colossos. Eles não precisavam ouvir os falsos mestres que queriam ensinar algo mais para eles, incluir mais alguma coisa no Evangelho de Jesus Cristo. Nada. O Evangelho foi completo, o Evangelho foi plenamente pregado a eles. E podemos ver claramente aquela tríade que Paulo já pregou aos Coríntios: fé, esperança e amor a Jesus Cristo. É suficiente, nada mais é necessário. Por fim, queridos, a terceira coisa que nos faz frutificar no amor é que devemos colocar os nossos corações na esperança que está depositada no céu. É lá que devemos colocar a nossa esperança. No céu de Deus. Em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Olha o que está o que Paulo escreve um pouco adiante no capítulo 3, nos versos 1 a 4, aqui na carta aos Colossenses. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fomos ressuscitados com Cristo. Estamos no céu de Deus. Busquemos as coisas lá do alto. Busquemos as coisas onde Cristo está, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensemos nessas coisas. Pensemos nas coisas do alto. Pensemos em Deus, nos atributos de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, na majestade de Deus, na glória de Deus, revelada em Cristo Jesus, porque nós morremos para este mundo. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Em outras palavras, queridos, ao ler e ouvir a palavra de Deus, e ao confiar na obra sobrenatural do Espírito Santo, nós devemos conscientemente desejar transferir as nossas afeições do mundo para a esperança que está depositada no céu. Jesus Cristo, a esperança da glória. Concluindo, queridos, dirijamos então a nossa mente, o nosso coração dia e noite para a palavra de Deus, para as suas promessas. Busquemos com toda a humildade o auxílio do Espírito Santo para vermos a maravilha do que realmente está reservado para nós. Como Pedro diz, na graça que vem a você, na revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro 1,13. Queridos, e aplicando tudo isso para nós hoje, pela graça de Deus, o resultado de tudo isso será o fruto visível do amor. Vamos manifestar esse amor da mesma maneira como aqueles crentes de Colossos manifestaram. Nós seremos, portanto, mais pacientes, mais gentis. Seremos menos ciumentos, menos arrogantes, menos rudes. Nós não mais buscaremos o nosso próprio crescimento, mas nós vamos nos esforçar para fazer aos outros o que desejamos que façam a nós. Nós não seremos tão irritáveis. Nós não vamos mais anotar numa caderneta as falhas dos outros. Nós não vamos mais devolver o mal com o mal. Nós estaremos dispostos a suportar todas as coisas em favor do nosso próximo.
Nós não falaremos sobre as falhas do nosso próximo sem primeiro irmos a Ele, falarmos com Ele, resolvermos com Ele. Nós vamos responder com o bem o mal que nos fazem. Nós vamos passar a usar o nosso tempo não para o nosso conforto apenas, mas vamos planejar maneiras de ser uma bênção para os perdidos, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão sem Deus no mundo. Mais e mais, queridos, a nossa vida toda será vivida no Espírito Santo e dirigida em favor dos outros, para a glória de Deus. Deus será glorificado. Esse amor vai nos transformar, vai transformar a nossa família, vai transformar a nossa igreja. E como Jesus diz lá em Mateus 5,15, o mundo vai ver as nossas boas ações, as nossas boas obras, as nossas boas atitudes e vai dar glória ao Pai que está no céu. É isso que vai acontecer. Deus será glorificado pela maneira como nós vamos manifestar o amor dele em nós em favor das outras pessoas. Glórias ao nome do nosso Deus. Viver no Espírito Santo é viver no amor de Deus em favor daqueles que não conhecem a Deus, também pregando o Evangelho, proclamando as boas novas de vida eterna, como também para os santos, para os crentes, para os nossos irmãos, para o corpo de Cristo. Vamos viver em amor, vamos demonstrar em amor, vamos manifestar amor, vamos revelar a glória de Deus em Cristo Jesus, no amor que demonstramos pelas outras pessoas. Não há melhor evangelismo em nenhum lugar no mundo do que uma igreja, eu e você, nós cristãos. Não há melhor evangelismo quando uma igreja demonstra, vive essa esperança que está em Deus. Até o ponto dessa igreja buscar, sem reserva, satisfazer as necessidades dos outros. Atentemos, portanto, queridos, às promessas da palavra de Deus. Em espírito de oração, confiemos no Espírito Santo. Coloquemos nossas afeições em Cristo, que é a nossa esperança. E no poder dessa esperança, andemos em amor. Isso é andar em novidade de vida, andar em amor. Observando as Escrituras, nós teremos a certeza de que Cristo é suficiente, de que não necessitamos de mais nada além dele. Cristo Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a esperança da glória. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, que Ele, de uma maneira tremenda, especial, nos dirija em todas as coisas, nos abençoe, nos livre de todo o mal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, as virtudes, a presença do Espírito Santo de Deus estejam conosco, filhos de Deus, aqui, hoje e em todo o tempo, para a glória de Deus Pai. Amém.